Bom dia a todos, paz seja convosco. Estar orando agora, buscando a direção de Deus, o querer, a vontade dEle para esse dia nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Pai. Bendizemos o teu santo nome por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai. Buscamos de ti, Senhor, que o Senhor possa a cada dia, Pai, nos direcionar, Pai, para o teu alvo, para o teu querer e a tua vontade. Ser conosco, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nesse dia, Senhor. E mostra-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra, Pai. Dá-nos, Senhor, o teu querer e livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio do candelabro de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar as pessoas más, e que puseste à prova aqueles que assim se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes os que eram impostores. Tem perseverado e suportado o sofrimento da tua espécie, por causa do teu nome, e não deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte às práticas das primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve irei contra ti e tirarei do candelabro do teu lugar. Tens, contudo, a favor de ti, que odeia as práticas dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amados, nos últimos dias nós temos falado muito a respeito da palavra que diz em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, sobre um direcionamento de Jesus Cristo ali. E ele diz assim: sede perfeitos, como vosso Pai do céu também é perfeito. E quando nós lemos a palavra de Deus, e aqui nas cartas de Apocalipse, nós vemos muito falar a respeito de coisas boas e ruins, a respeito de muitos predicados, de muitas qualidades que as pessoas têm, mas também de muitas falhas, muitos erros também que encontram nela, ou seja, muitas coisas a serem consertadas. Quando nós meditamos a nossa própria vida e nós olhamos em torno de tudo que nós vivenciamos no decorrer dos anos, nós vemos que nós somos moldados de diversas formas. Em alguns aspectos, nós somos moldados para aquilo que é bom, em outros aspectos, moldados para aquilo que é ruim. Convivência familiar, convivência com amigos, e não só isso, digamos assim, as diversas coisas que nós passamos, tantas coisas boas que de alguma forma trouxeram alegria, paz, trouxeram às nossas vidas tranquilidade, como coisas que muitas das vezes, por serem ruins, nos trouxeram amarguras, nos trouxeram tristezas. Essas coisas muitas das vezes nos moldam. E nós precisamos começar a vigiar na questão de como as situações, como as vivências nos moldam a cada dia. No que nós estamos nos tornando em relação dessa convivência, em relação dessas ações, em relação das coisas que acontecem na nossa vida. Quando nós lemos essas cartas em Apocalipse, nós vemos que, quando a palavra fala, o anjo da igreja escreve, e aí nós vemos um direcionamento de Deus em relação ao homem ali, e ele falando sobre diversas ações do homem, sobre diversos dons, diversas qualidades que o homem tem, ao qual ele traz um elogio, ele enaltece, ele chega e fala a respeito dessas coisas que são boas, ou seja, de como alguns homens, algumas igrejas utilizam essas qualidades para aquilo que é bom. Mas aí ele também fala a respeito de alguns defeitos, algumas coisas que têm sido usadas para de alguma forma atrapalhar o reino. E não só atrapalhar o reino, atrapalhar a própria vivência de cada ser humano. Então, quando a palavra fala e Jesus Cristo ali nos direciona, dizendo, olha, sede santos como vosso Pai do céu é, ou seja, sede perfeito como Ele é, Ele está dizendo de você pegar as suas qualidades,
ah, apurar essas qualidades, melhorar elas a cada dia, mas também olhar para dentro de si, daquilo que está errado, dos seus defeitos e falhas, e modificar isso na sua vida, transformar isso na sua vida. Por quê? Alcançar essa ação de perfeição na sua vida, ela depende de quê? Do modo que você é moldado, de como você se deixa ser moldado a cada dia. E isso vem em função de quê? Das suas atitudes, de como você recebe algo no seu coração, ou como você lança fora algo do seu coração. Nós vemos diversas vezes em nossas vidas que ações de outras pessoas, às vezes familiares, às vezes amigos próximos, às vezes pessoas que do trabalho, chefes e assim por diante, quando nós pegamos aquilo, trazemos para dentro de nós e de alguma forma, digamos, foram ações, vamos falar o seguinte, que foram ruins para as nossas vidas, nós pegamos aquilo, absorvemos aquilo e ficamos deixando aquela amargura, aquela tristeza crescer em nosso coração, o que acontece? Parte de nós é moldado de forma errada. E nós passamos a julgar diversas atitudes de diversas pessoas, ou muitas das vezes premeditar, ou dizer, fulano fez isso por causa disso, daquilo outro, julgando de uma forma errônea. Por quê? Porque nós muitas das vezes procuramos considerar ou buscamos só aquilo que está de ruim. Nós muitas das vezes pegamos aquelas ações ou ou como aquilo nos transformou para quê? Para de alguma forma olhar de uma forma errada, de uma forma negativa as outras coisas. Quando nós procuramos entender ou buscar o que é o melhor, o que é uma transformação nas nossas vidas, nós precisamos sempre olhar esses dois lados. Nós precisamos pegar tudo aquilo de bom que acontece nas nossas vidas e cultivar e trazer isso dentro de nós, um crescer contínuo, um crescer, digamos assim, um florescer contínuo. Toda boa atitude, toda boa relação, toda a alegria, tudo aquilo que a pessoa nos faz para nos ajudar a caminhar, nós precisamos pegar isso aí, multiplicar e distribuir isso, ser multiplicadores disso nas nossas vidas e na vida dos outros. Mas aquilo que de alguma forma as pessoas venham fazer contra a sua vida, que venham tentar trazer a tristeza, a amargura, aí o que você tem que fazer? Como a própria palavra diz, é lançar isso sobre a cruz do Calvário, lançar isso sobre Cristo Jesus, ou seja, pegar essas ações, essas atitudes ruins e buscar em Deus o perdão para essas pessoas e o caminhar contínuo na sua vida. Para quê? Para que isso de alguma forma não venha moldar você de uma forma fora de ordem, para que isso não venha tirar o melhor da sua vida, para que isso não venha de alguma forma te fazer aquela pessoa amargurada, aquela pessoa triste, aquela pessoa que sempre, digamos assim, tem um ponto de tristeza no seu coração e não deixa você alavancar, ter paz, ter alegria e assim por diante crescer. Quando Jesus Cristo trabalhava os discípulos ali em seu caminho, em tudo que fazia, o que ele buscava fazer? Sempre praticar as boas obras. E nós vemos sempre que quando aquelas pessoas, homens que muitas das vezes, direcionados pelo próprio inimigo, se levantavam contra Cristo Jesus, o que ele fazia ali? Ele procurava permanecer íntegro no amor de Deus, ou seja, retribuindo com amor, com misericórdia, com graça, com paciência. Nós vemos Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, quando ele, digamos, está prestes a morrer, o que ele chega ali quando ele vai entregar a vida dele e fazer ali o sacrifício a Deus, uma das coisas que ele chega e fala, perdoai-vos, Senhor, eles não sabem o que fazem. Isso é prova de quê? De amar o próximo. Isso é a prova de trazer perdão àquele que fez mal a ele. E não guardar a mágoa, o rancor, a chateação, as amarguras por aquilo que ele passou. Amados, quantas vezes nós vemos ali homens que estavam do lado de Jesus depois se levantarem contra Jesus?
Quantas vezes nós vemos ali aqueles que muitas das vezes comiam, bebiam com ele, aqueles que, como é que eu posso dizer, foram beneficiados pelos milagres, pelas ações de Cristo Jesus ao lado dele, posteriormente darem as costas para ele. Mas a ação de Cristo Jesus em relação a isso tudo foi o quê? Continuar amando, permanecer no amor de Deus, para que isso transformasse a vida daqueles homens, para que aqueles homens entendessem que a perfeição de Deus está em que? Em perdoar, em caminhar, em seguir em frente, em ter uma atitude positiva em relação àquilo que muitas das vezes é negativo na vida dele. Quando nós buscamos isso, nós buscamos com qual objetivo? De nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. De nos tornar cada vez mais parecidos com Deus e parecidos com filhos de Deus. Isso por quê? Porque se você quer se parecer com alguém, você tem que a cada dia conhecer aquela pessoa e você a cada dia tem que fazer o quê? Praticar as obras que ele pratica, buscar o interior dele e trazer para dentro do seu interior. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos uma necessidade da transformação das nossas vidas. Você tem, meu amado, diversos predicados, você tem na sua vida, digamos assim, diversas qualidades. E muitas das vezes, o que acontece? Às vezes você procura alavancar até a qualidade, mas quando você vê um defeito na sua vida, em vez de você corrigir aquele defeito, às vezes você cobre o defeito. E nós precisamos, digamos assim, ter uma certa mudança nisso. Mudança como? Pegar aquela qualidade que nós temos e cada dia trazer o crescimento para ela. Mas o defeito não é esconder, é de alguma forma, digamos assim, aniquilar ele. Ou seja, pegar o defeito, corrigir aquele defeito ali e trazer uma qualidade que seja, digamos assim, o antônimo daquele defeito nas nossas vidas. O que quer dizer isso? Por exemplo, se você tem na sua vida e você vê, digamos assim, que é algo que você faz muitas das vezes, vamos lá, uma atitude, só para nós termos uma ideia aqui, a atitude da fofoca. Então, muitas das vezes você vê isso acontecer na sua vida, você vê pessoas trazendo fofoca a você e você levando essas fofocas para frente. E o que acontece? Isso é um defeito na sua vida. Mas isso precisa de ser o quê? Transformado. Porque quando a palavra de Deus ela nos fala, ela nos diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina. E aí fala sobre a língua mentirosa, aí fala sobre diversas coisas que fazem o quê? Que atrapalham a sua própria vida e a vida do outro. E aí o que nós precisamos, ou o que você precisa de fazer nessa transformação? Acabar com isso na sua vida e ter uma língua que bendiz. Em vez de você, digamos assim, entrar naquela questão, digamos assim, na roda de fofoca ali, e muitas das vezes está passando aquilo para frente, ao contrário, cortar aquele mal pela raiz, chegar e dizer, não, olha, isso não é verdade, eu não sei se é verdade ou não, mas eu não vou entrar nisso, isso aí, digamos assim, é uma coisa que não me confere. E trazer aquele que está, digamos assim, de alguma forma tentando disseminar isso, a consciência de que aquilo está errado. Ou seja, a partir dessas ações na sua vida, você começa a ter um transformador. De em vez de ser aquela pessoa que os outros veem como maledicente, como fofoqueiro, assim por diante, aquela pessoa que tem uma palavra saudável, uma palavra boa, uma palavra agradável, uma palavra que ajuda, que alavanca as outras pessoas. Então, não só como esse exemplo, diversos outros exemplos, ou seja, tudo aquilo que de alguma forma você vê na sua vida que está errado, que está fora de ordem, que precisa ser corrigido, e aí você fala o seguinte: eu não vejo nada, meu amado. Busca, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz o quê? Ele mostra ao homem aquilo que está errado na vida do ser humano, para quê? Para que ele venha corrigir. Então busque de Deus e chega para Deus e fala: Senhor, mostra-me, que eu veja os meus defeitos e que o Senhor me ajude a fazer o quê? A transformar, a literalmente resolver isso na minha vida, para que eu possa cada dia ser mais parecido contigo. Nós vemos nessas cartas em Apocalipse
sempre Deus falando a respeito daquilo de positivo na igreja, o que era de negativo da igreja, ele aconselhando que a igreja deveria mudar isso, mudar essas ações, mudar essas atitudes. Amados, quantos lugares, quer seja na sua casa, quer seja na sua igreja, quer seja no seu trabalho e assim por diante, quantas coisas você vê ali que prejudica o ambiente de trabalho, prejudica ali a sua igreja, porque uma palavra dada fora de ordem, uma compreensão errada, muitas das vezes alguém chega e fala algo para você ou no meio de um grupo e você às vezes está magoado, você está muitas das vezes angustiado, às vezes, por exemplo, você está com o coração, digamos assim, triste, e às vezes você pega aquela palavra e transforma ela numa coisa ruim. Você interpreta ela da forma que você acha que você tem que interpretar. Você tira o que é legítimo naquela palavra, o que é certo naquela palavra, e transforma ela em algo que muitas das vezes vai prejudicar não só a sua vida, mas a vida de muitos outros. E você diz, fulano disse isso, aquilo ou aquilo outro. E você estraga o ambiente da sua casa, você estraga, por exemplo, o ambiente do seu trabalho, o ambiente da sua igreja, a sua roda de amigos e assim por diante. Por quê? Porque não vigia, porque muitas das vezes você ouve algo e ao ouvir aquilo ali, você procura julgar ou discernir aquilo conforme está, digamos, amargurado o seu coração, ao invés de procurar de fato um entendimento de como aquilo é, do que foi dito. De chegar para a pessoa que disse e falar, olha, eu não compreendi, você disse isso por causa disso, daquilo ou daquilo outro, ou seja, procurar a compreensão. Porque quando você passa, digamos assim, a verbalizar a sua interpretação de que você ouviu, muitas das vezes você faz o seguinte, você prejudica a sua vida e as dos outros que estão ao seu redor. Então, amados, é necessário que nós venhamos a repensar essas ações. Ou seja, pegar as qualidades que estão na nossa vida, pegar aquilo de bom que nós fazemos de fato e multiplicar isso. E levar isso àqueles que precisam. E pegar aquilo que é ruim em nossas vidas. Pegar os defeitos e fazer o quê? Corrigir isso. Mudar isso para quê? Para que cada dia mais nós venhamos nos tornar mais próximos a Deus. Nós venhamos nos tornar mais parecidos com a vontade de Deus. Nós venhamos a cada dia fazer o quê? Como a palavra diz, nos tornarmos o quê? Perfeitos. Porque essa é a vontade do Senhor. Nós vamos já estar encerrando essa palavra, mas medite nisso durante essa semana. Medite nisso nos seus dias. E busque de Deus, porque isso é algo que você tem que analisar com Deus. Que você precisa, digamos assim, ouvir de Deus. E pergunte a Deus, Senhor, quais são os meus defeitos? O que eu preciso de corrigir na minha vida para me tornar perfeito, como a tua palavra diz? O que eu preciso de mudar na minha vida para que eu me torne mais parecido contigo? E tire um tempo para meditar nisso. E aquilo que Deus for mostrando a você, falando no seu coração, muitas das vezes despertando, ou seja, numa atitude sua, mostrando, olha, isso precisa de ser corrigido. E aí, a partir disso, você venha fazer o quê? Transformar e ser transformado. Para que você alcance o quê? A vontade de Deus. A perfeita, agradável, a boa vontade de Deus na sua vida. Amados, coloque isso no seu coração. Nós vamos estar orando agora. Busque uma direção de Deus e medite durante esses dias a respeito disso. O como moldar isso, o como transformar isso em atitudes sensatas diante do querer e da vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui. A Ti seja o louvor, a honra, a glória, a exaltação, o poder e o domínio, Pai. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Mostra-nos o caminho, Pai. Mostra-nos, Senhor, a verdade e a vida em nós, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, corrige-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, mostra o nosso coração, por onde nós devemos caminhar, Pai. Qual é a boa atitude, a boa palavra, Pai. O que nós precisamos, Senhor, corrigir em nossas vidas, Pai. Pai, mostra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com clareza, Pai, qual é a Tua vontade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, alavanca, Senhor,
Ah, Senhor, em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, as qualidades, Pai, que elas cresçam, Senhor, que elas prosperem para a glória do Teu nome, Senhor, para a honra, Senhor, ou Senhor, da Tua vontade, do Teu nome, que elas venham crescer. Pai, mas que em nome de Jesus Cristo, Senhor, os nossos defeitos, Senhor, eles venham a ser, Senhor, corrigidos, Senhor, e o Senhor venha, no nome de Jesus Cristo, nos moldar a Tua imagem e semelhança todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amados, eu quero convidar a vocês também para o culto hoje, na Avenida Bernardo Vasconcelos, 1649. Nós vamos estar ali buscando de Deus, nós vamos estar ali buscando o querer e a vontade de Deus. O Ministério Águas Tranquilas, ele tem um objetivo de a cada dia buscar isso, o conhecimento e a direção de Deus para as nossas vidas. Então, que o Senhor te abençoe ricamente, que o Senhor te prospere ricamente, que Ele possa moldar a sua vida e te direcionar a cada dia. E eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor te dê graça e paz nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.